Inteligência artificial. Inteligência artificial. Of artificial intelligence. Inteligências artificiais. A inteligência artificial. Quais são os riscos, oportunidades e desafios do uso de aplicativos de inteligência artificial para a humanidade? Embora a inteligência artificial tenha o potencial de trazer muitos benefícios para a humanidade, há também alguns impactos negativos associados ao seu uso, que já vêm sendo percebidos e já estão sendo noticiados pelas mídias sociais. A IA tem o potencial de automatizar muitas funções que antes eram realizadas por seres humanos, o que pode resultar na perda de postos de trabalho. E é por isso que o primeiro risco apontado seja o do desemprego. A nível global, os dados do relatório divulgado em abril de 2023 no Fórum Econômico Mundial revelam que 50% dos trabalhadores do mundo vão ter que se desenvolver com novas habilidades para conseguir superar os avanços da tecnologia. E ainda, quanto ao Brasil, o relatório alertou que provavelmente 65% das crianças que hoje estão no ensino fundamental trabalharão em funções completamente diferentes, novas, em novos postos de trabalho que sequer existem hoje. A revolução da inteligência artificial é um grande desafio para o Brasil, que necessita de políticas públicas que revertam o quadro de baixa produtividade e de uma educação deficiente. Os desafios são enormes, inclusive para países desenvolvidos, pois recentes pesquisas realizadas em março nos Estados Unidos apontaram que o uso de aplicativos de inteligência artificial generativa podem provocar a automação de 1/4 dos trabalhos realizados nos Estados Unidos. A automação, mesmo antes do uso intensivo de aplicativos de inteligência artificial e robótica, já eliminaram empregos como ascensoristas, telefonistas, datilógrafos, dentre outros. Mas também a tecnologia criou muitos outros inimagináveis, como youtuber, engenheiros de machine learning, web designer, gestores de mídias sociais, engenheiros de cibersegurança, e agora percebe-se que o mercado de trabalho está cada vez mais à procura de especialistas em ramos de aplicação de inteligência artificial. O que difere nas tecnologias digitais atualmente é a velocidade da sua inserção. Sua disseminação é exponencial, que é completamente diferente das revoluções anteriores, que eram lineares. O grande desafio será como capacitar as pessoas para essas mudanças, na velocidade em que elas irão ocorrer. O outro risco seria os vieses de discriminação. Como a IA é treinada em dados históricos, pode incorporar preconceitos e vieses presentes nesses dados, resultando em decisões discriminatórias. A questão é saber se quem desenvolve o aplicativo de inteligência artificial é ou não é portador de preconceitos, ou se as bases de dados que alimentam a IA teriam vieses discriminatórios. A IA é construída e desenvolvida por essas pessoas que são sujeitas a falhas e vieses discriminatórios. O Fórum Mundial apontou que 8 em cada 10 profissionais que trabalham com o desenvolvimento de IA são homens, o que poderia contribuir para mitigar uma diversidade do desenvolvimento da ferramenta. Assim, a IA pode perpetuar desigualdades e preconceitos, se não for projetada com cuidado. É importante que os algoritmos sejam desenvolvidos com valores de diversidade, equidade e inclusão em mente e que sejam testados para garantir que não perpetuem desigualdades existentes na sociedade, na medida em que coleta e processa dados por vezes tendenciosos ou falaciosos. Na sociedade informacional,
onde estamos inseridos, encontramos toda uma gama de mensagens preconceituosas, racista, capacitistas, homofóbicas, misóginas, dentre outras. E com a tecnologia, trazemos esse mesmo contexto para uma base de dados que será coletada e processada pela IA. Assim, afinal de contas, somos nós que construímos ela. O desafio é desenvolver aplicativos de IA que possam ser mais inclusivos e receptivos à diversidade, para que no futuro haja uma desconstrução de preconceitos. A inteligência artificial pode ser usada para coletar e processar grande quantidade de dados pessoais, o que pode resultar em violações de privacidade e exposição de informações sensíveis do cidadão. Foi o que ocorreu em abril de 2023 na Europa, quando a Autoridade Nacional Italiana de Proteção de Dados Pessoais anunciou a suspensão do aplicativo ChatGPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial, além de iniciar uma investigação em torno da OpenAI, a empresa americana responsável pelo chatbot. A autoridade italiana apontou que, para aprimorar e treinar o algoritmo, o ChatGPT se utilizava de uma massiva coletânea de dados privativos das pessoas. A ordem de suspensão foi temporária, porém deve perdurar até que a OpenAI se adeque à regulação do General Data Protection Regulation, o GDPR, da União Europeia. A dependência tecnológica excessiva da IA pode levar a uma perda de habilidades e competências humanas essenciais, como o pensamento crítico e a tomada de decisões. As máquinas possuem uma indiscutível vantagem sobre os humanos em tarefas que exigem coleta e processamento de grandes volumes de dados. Porém, ao correlacionar as diversas variáveis, os aplicativos de inteligência artificial podem auxiliar uma tomada de decisão humana. Por outro lado, as oportunidades estão surgindo. Mesmo que a robótica, conjugada com inteligência artificial, venha realocar uma grande gama de tarefas, os empregos que são dependentes de características humanas, como criatividade, empatia e habilidades sociais, e aqui incluímos o ensino, a orientação, a assistência social, podem se tornar mais numerosos. Os algoritmos não substituirão os médicos, mas assumirão as tarefas repetitivas e robotizadas que eles realizam atualmente, abrindo espaço para tornar a medicina mais especializada, por um lado, e mais humana, por outro. A IA pode ser usada para ajudar no diagnóstico de um tratamento de doenças, como câncer, Alzheimer e o mal de Parkinson, identificando padrões e sinais de alerta que podem ser difíceis de detectar com os métodos convencionais tradicionais atualmente. No combate à pandemia Covid-19 aqui no Brasil, algoritmos de IA foram desenvolvidos pela DASA Inova, Laboratório de Inteligência Artificial da DASA, para avaliação dos pulmões dos pacientes com pneumonia por Covid-19. Por meio de tomografia computadorizada, essa tecnologia gerava informações precisas sobre o acometimento pulmonar, o que facilitou a análise da evolução da doença. A inteligência artificial pode ser usada para fins mal intencionados, como ataques cibernéticos, espionagem, guerra digital, representando uma ameaça à segurança nacional e internacional. De acordo com estudos realizados pela Surfshark, uma empresa holandesa de segurança cibernética, no Brasil, 25 contas foram violadas por minuto no segundo trimestre de 2022. As estimativas indicam que o número de ataques de malware por meio de nuvens quase triplicou no país nos últimos 12 meses. O relatório sobre as atividades criminosas online no Brasil apontou que, em 2021, mais de 43 milhões de domínios corporativos e 227 mil domínios governamentais estavam vulneráveis a ataques cibernéticos, isto somente no Brasil.
E a guerra contra os ataques cibernéticos é uma guerra fria e silenciosa, ou seja, sem previsão de término a curto ou médio prazo. Nesse cenário, seria uma oportunidade de se utilizar a IA para monitorar e prever ameaças de segurança como crimes e ataques de terroristas, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz. A IA nos permite escanear mais de 1,5 milhão de linhas de código por hora, possibilitando nossa capacidade de identificar vulnerabilidades críticas e quase em tempo real acelerar o processo de correção dessas vulnerabilidades. E isto em quase 98% dos casos. O desafio tocante à segurança é fazer com que muitos riscos sejam mitigados por meio de uma regulamentação equilibrada, além de uma conscientização internacional e o uso mais responsável de aplicativos de inteligência artificial. É crucial que a IA seja desenvolvida e usada de maneira ética, responsável, para maximizar seus benefícios e minimizar os seus riscos. Para saber mais sobre inteligência artificial, propriedade intelectual e as novas tecnologias, se inscreva em nosso canal.